Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma curiosidade no mercado financeiro, que são essas empresas que dão prejuízo e ao mesmo tempo têm muito valor de mercado. Por exemplo, o Nubank apresentou um prejuízo de 230 milhões de reais em 2020 e ao mesmo tempo é avaliado em 25 bilhões de dólares e é o quarto banco mais valioso da América Latina. Como é que isso pode acontecer, né? A Tesla apresentou o primeiro lucro da história dela em 2020 e é uma empresa que já beirou o valor de mercado de $1 trilhão. Vamos dar uma olhada e entender por que isso acontece e como que a gente pode ganhar com isso. Não é incomum, né, a gente ver isso no mercado financeiro, empresas como o Nubank, que apesar de apresentar um resultado financeiro negativo, consegue ter várias rodadas de investimento, né? Inclusive esse valor de mercado de 25 bilhões de dólares foi calculado através da última rodada de investimento que o banco recebeu, ainda fora de bolsa, e esses investimentos são realizados justamente para fazer com que o banco cresça, inclusive através de aquisições. E aí mais uma curiosidade, o Nubank comprou ano passado a corretora Easy Invest, que também apresenta prejuízo. Olha só, Easy Invest, comprada pelo Nubank em setembro, quadruplica prejuízo em 2020. Ou seja, que maluquice é essa, né? Por que mesmo com prejuízo as pessoas ficam investindo? Isso acontece porque o mercado financeiro, ele antecipa o futuro. Ele tenta, minimamente, antecipar o futuro. Então, é previsto nessas empresas que haja um lucro futuro. Por mais que hoje tenha prejuízo, são empresas que estão crescendo e vão ter muito lucro futuro que vai compensar esses investimentos feitos hoje. No mundo dos investimentos, essa estratégia é chamada de growth, ou seja, crescimento. Investidores que investem nesse tipo de empresa estão olhando para o crescimento futuro da empresa. E aqui eu queria trazer um conceito muito legal para você que é investidor ou que está começando a investir agora. Muita gente fala sobre diversificação de carteira e é muito importante. Então você tem que ter, por exemplo, sua carteira diversificada entre investimentos diferentes, em bolsa de valores você tem que ter entre setores diferentes e também sobre estratégias diferentes. Uma estratégia de growth, de crescimento, é diferente de uma estratégia de dividendos. Por exemplo, uma empresa de energia que faz, sei lá, linha de transmissão, ela precisa de um investimento muito grande para construir essas linhas de transmissão. E essas linhas vão ter contratos que vão remunerar esse investimento feito. Ou seja, uma coisa muito previsível e que vai gerar dividendos para o investidor dessa empresa de energia. Agora, esse investidor não vai esperar um crescimento muito grande, né? Uma estratégia diferente. Então, uma estratégia, por exemplo, de dividendos é o oposto de uma estratégia de growth, de crescimento. Inclusive, empresas de crescimento tendem a pagar muito pouco ou nenhum dividendo, né? Inclusive, quando ela está com prejuízo, ela não consegue nem pagar dividendo. Agora, se a gente olhar aqui para o Brasil, um caso que acontece isso é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza é uma varejista, começou como uma varejista, começou a subir as ações exponencialmente, né? Virou fenômeno aqui no Brasil. Hoje a Magazine Luiza é avaliada em cerca de 130 bilhões de reais, teve um lucro líquido nos últimos 12 meses de 390 milhões de reais. Cara, 390 milhões de reais é muito dinheiro, mas é muito pouco perto do valor da empresa, né? Perto de 130 bilhões de reais, ou seja, tem um indicador que fala justamente isso, que é o PL, preço sobre lucro. A Magazine Luiza está sendo negociada em 340 vezes o lucro dela. Isso quer dizer que o mercado espera que a Magazine Luiza cresça. Então, quem tem Magazine Luiza na carteira, subentende-se que ele está com uma estratégia de growth, né, de crescimento da Magazine Luiza. É diferente, por exemplo, da Via Varejo, que é uma empresa que é muito comparada com a Magazine Luiza, por ambas serem varejistas, mas a Via Varejo tem um valor de mercado de 25 bilhões, ou seja, muito menor do que os 130 da Magalu, e teve um lucro líquido de 1 bilhão de reais nos últimos 12 meses, um lucro líquido mais do que 2 vezes, quase 3 vezes, o lucro da Magazine Luiza. Ela é negociada em múltiplos muito mais baixos, por exemplo, aquele PL, hoje, da Via Varejo é 20. Então a Via Varejo é negociada 20 vezes o lucro dela, Magazine Luiza 340. Percebe a diferença? Então o mercado está precificando um crescimento muito maior da Magalu do que da Via Varejo. Para finalizar, vamos falar sobre a Tesla, que é um fenômeno mundial, uma empresa que já superou o valor de mercado de 800 bilhões de dólares, hoje caiu um pouquinho, mas é uma empresa que reportou o primeiro lucro dela em 2020. Então, mesma coisa, o que o mercado está entendendo? Que a empresa está reinvestindo e preparando para um crescimento futuro muito explosivo,
né? E no futuro ela vai gerar muito lucro, remunerando os investidores e acionistas dela hoje. Enfim, o mercado financeiro tem essas maluquices, tenta antecipar muita coisa e essa estratégia de growth, de crescimento, é muito utilizada por muitos investidores. Pensa isso na sua carteira, na diversificação da sua carteira, que empresas com potencial muito grande de crescimento tendem a ter também um potencial muito grande de valorização. Lembra de se inscrever, deixar aquele like e a gente se vê nos próximos vídeos.